Tem algo nos corredores vazios que só existe depois da meia-noite. Não é barulho, não é movimento, é a sensação de que algo está prestando atenção. Trabalhei 8 anos como enfermeiro na UTI do Hospital São Jerônimo, um prédio antigo no centro da cidade, com aquele cheiro permanente de desinfetante misturado ao bolor das paredes que ninguém conseguia eliminar completamente. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Durante esses anos, aprendi a reconhecer cada som. O apito agudo dos monitores cardíacos, o chiado rítmico dos ventiladores mecânicos, o clique das bombas de infusão ajustando medicações gota a gota. Aprendi também que o silêncio nunca é completo num hospital. Sempre há algo zumbindo, piscando, respirando por alguém. A rotina era previsível. Eu fazia as rondas a cada 2 horas, checava sinais vitais, ajustava posições dos pacientes acamados, anotava tudo em prontuários que cheiravam a papel velho. Às 3 da manhã, quando a cidade lá fora parecia ter desistido de existir, eu preparava café numa garrafa térmica e bebia devagar, olhando pela janela da sala de apoio para o pátio interno. Um quadrado de concreto cercado por paredes de 3 andares, onde nada nunca crescia. A primeira vez que notei foi numa terça-feira de setembro. Eu estava fazendo a última checagem do turno quando percebi que o relógio analógico da parede, aquele velho com moldura de plástico bege, estava marcando 3h15. Nada de estranho, exceto que meu celular marcava 3h20. Achei que a bateria do relógio estava fraca. Ignorei, mas na quinta-feira seguinte aconteceu de novo. 3h15 no relógio da parede, 3h22 no meu celular. E o ponteiro dos segundos se movia normalmente, sem travamentos. Comecei a prestar atenção. Toda vez que eu olhava para aquele relógio entre 3 e 3h30 da manhã, ele estava 5 minutos atrasado. Não importava quantas vezes eu conferisse. Sempre 5 minutos. Como se aqueles 5 minutos simplesmente não existissem para ele. Na semana seguinte, durante uma dessas rondas, algo mudou. Eu estava sozinho na ala, exceto pelos pacientes sedados. O corredor estava iluminado por aquelas luminárias fluorescentes que zumbem baixinho, criando sombras alongadas entre as macas encostadas na parede. Quando passei em frente ao relógio, ele marcava 3h15. Olhei para o meu celular. 3h20. Suspirei. Mas então, enquanto eu ainda olhava, o ponteiro dos minutos do relógio voltou. Apenas 1 minuto, de 15 para 14. Depois seguiu em frente normalmente, como se nada tivesse acontecido. Senti um frio na nuca que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Comecei a evitar olhar para o relógio, mas era difícil. Ele ficava bem acima da porta do posto de enfermagem, impossível de ignorar. E toda noite, entre 3h15 e 3h20, eu sentia como se o corredor ficasse diferente, mais longo. As portas pareciam mais distantes umas das outras. O zumbido dos aparelhos ficava abafado, como se viesse de debaixo d'água. Numa madrugada de outubro, sozinho novamente, ouvi passos. Não os meus. Eu estava parado, anotando algo no prontuário. Passos lentos, com sola de borracha rangendo no piso de linóleo. Vinham do final do corredor, onde ficava a sala de isolamento que estava vazia havia semanas. Olhei para cima. O relógio marcava 3h14. Meu celular, 3h19. Os passos pararam. Olhei para o corredor. Vazio. Absolutamente vazio. Mas quando voltei os olhos para o relógio, ele marcava 3h12. Tinha voltado 2 minutos. E então, pela primeira vez em 8 anos, trabalhando naquela UTI, ouvi meu nome. Não alto, não claro. Apenas um sussurro que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Antônio. Fiquei imóvel. Meu coração disparou, mas meus pés pareciam colados no chão. Não conseguia me virar, não queria ver o que estava atrás de mim. O relógio voltou mais 1 minuto.
3h11. Foi quando compreendi. Não era o relógio que estava atrasado, era tudo o mais que estava adiantado. Aqueles 5 minutos não desapareciam, eles se repetiam. Todas as noites, entre 3h15 e 3h20, algo fazia o tempo voltar. E nesse intervalo, algo caminhava pelos corredores. Esperei o amanhecer sentado na cadeira da recepção, de costas para o corredor, olhando fixamente para a tela do computador, sem ler nada. Quando o sol finalmente entrou pelas janelas altas, o relógio voltou a funcionar normalmente. Nos dias seguintes, pesquisei. Descobri que 8 anos antes, quase exatamente 8 anos, um paciente havia entrado em parada cardíaca às 3h15 da manhã. O enfermeiro de plantão não percebeu a tempo. Quando chegou ao quarto já eram 3h20, 5 minutos. O suficiente para mudar tudo. Aquele enfermeiro era jovem, recém-formado. Diziam que ele nunca mais trabalhou em hospitais depois disso. Hoje, quando conto essa história, ainda trabalho no São Jerônimo, mas pedi transferência para o turno da tarde. Nunca mais fiquei depois da meia-noite. Às vezes, quando passo pelo corredor da UTI, durante o dia, olho para aquele relógio velho de moldura bege. Ele marca a hora certa, sempre, mas dizem que à noite, entre 3h15 e 3h20, ele ainda volta no tempo, e que quem estiver sozinho no corredor durante esses 5 minutos vai ouvir passos. E talvez, se prestar atenção, ouça também seu próprio nome dito por alguém que nunca chegou a tempo. Eu nunca acreditei em fantasmas, até trabalhar no subsolo. Não os fantasmas de filme, gritando e quebrando coisas. Falo daqueles que simplesmente repetem. Meu nome é Vera. Trabalho há 12 anos no Hospital Central, no setor de higienização. Meu turno começa às 11 da noite e vai até às 7 da manhã. A maioria das pessoas não sabe que hospitais têm subsolos enormes, corredores quilométricos de tubulações, lavanderias industriais, depósitos de equipamentos antigos, arquivos mortos. É onde acontece tudo que os pacientes e visitantes não precisam ver. Minha função é percorrer esses corredores com um carrinho de limpeza, esvaziando lixeiras de roupa suja, recolhendo sacos de descartáveis, passando pano com solução desinfetante em corrimãos e maçanetas. O vapor das máquinas de lavar deixa o ar quente e úmido, mesmo de madrugada. As lâmpadas fluorescentes demoram segundos para acender completamente, criando aquele efeito de cinema antigo. Tudo em flashes, nunca de uma vez. Conhecia cada centímetro daquele labirinto. Sabia onde o piso estava rachado, onde a água pingava do teto, qual porta rangia mais. Trabalhava sozinha na maior parte do tempo, o que não me incomodava. Gostava do silêncio interrompido apenas pelo rugido distante das máquinas e pelo som das minhas próprias rodas de borracha no concreto, até que comecei a ouvir outro carrinho. A primeira vez foi num corredor perto da lavanderia velha, uma ala que tinha sido desativada havia anos, mas que eu ainda precisava limpar uma vez por semana. Estava empurrando meu carrinho quando ouvi, vindo de algum lugar à frente, o rangido inconfundível de rodas de borracha girando. Outro carrinho, mesma cadência que o meu, mesma velocidade. Parei. O som parou junto. Achei que era eco. Segui em frente. O som voltou, acompanhando-me. Parei de novo. Silêncio. Tentei variar o ritmo. Empurrei mais rápido. O outro carrinho acelerou também. Parei de supetão. E o som continuou por mais 2 segundos antes de parar. Como se a pessoa empurrando o outro carrinho tivesse demorado a perceber que eu tinha parado. Chamei. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pelas paredes de azulejo branco, depois morreu. Nenhuma resposta. Voltei para a lavanderia principal, onde havia luz, pessoas, barulho. Não contei nada. Soava ridículo, mas aconteceu de novo. E de novo. Sempre no mesmo corredor, sempre à mesma hora. Por volta de 2h30 da manhã. E sempre seguindo o mesmo padrão. O som do carrinho espelhava o meu, como se alguém estivesse me imitando. Quando eu parava, ele parava.
Quando eu virava numa esquina, ouvia o outro carrinho virando atrás de mim, mas nunca via ninguém. Numa quarta-feira decidi testar. Em vez de parar gradualmente, parei de uma vez e me virei rápido. O corredor atrás de mim estava vazio. Mas as luzes, que tinham acabado de acender quando passei, estavam todas apagadas de novo, como se alguém tivesse passado antes, muito antes, e elas já tivessem desligado. Comecei a sentir que não estava seguindo aquele som. Aquele som estava me seguindo. Falei com Dona Irene, a supervisora mais antiga, uma mulher que trabalhava lá havia 30 anos. Ela me olhou de um jeito estranho quando contei. "Você está trabalhando no corredor da ala D3?" perguntou. Confirmei. Ela balançou a cabeça devagar. "Teve uma moça que trabalhava aí há muito tempo, Helena, acho. Ela sumiu durante o turno. Acharam o carrinho dela no fim do corredor, cheio de roupa suja, mas ela nunca apareceu." "Sumiu como?" perguntei. "Ninguém sabe. A porta de emergência estava aberta. Acharam que ela tinha ido embora, largado o emprego. Mas as coisas dela ainda estavam no armário. A bolsa, o casaco. Nunca buscou. Parei de trabalhar naquele corredor por 2 semanas. Pedi para trocar em meu setor. Disseram que não dava. Falta de gente. Quando voltei, tentei ir rápido, terminar logo. Mas naquela noite, o som do carrinho voltou. E dessa vez, estava mais perto, não atrás de mim, na minha frente. Parei no meio do corredor. O som continuou, vindo em minha direção. Eu podia ouvir cada rangido da roda, cada vibração no piso, ficando mais alto, mais próximo, mas não havia nada. Apenas o corredor vazio, as lâmpadas piscando uma a uma conforme a presença invisível passava embaixo delas. E então, a 3 metros de mim, o som parou. Fiquei paralisada. Podia sentir algo ali, ocupando o espaço, bloqueando o corredor. Não era frio, não era vento. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. Ouvi um suspiro, baixo, cansado, feminino. E depois, uma voz, quase inaudível. Esqueci meu casaco. Corri. Deixei meu carrinho para trás e corri até a escada de serviço, subindo 2 degraus de cada vez até chegar ao térreo. Só parei quando vi gente, luz, movimento. Pedi demissão na semana seguinte, mas antes de ir embora, voltei ao corredor D3 uma última vez, de dia, com o prédio cheio de gente. Queria provar para mim mesma que era só um corredor, só paredes e chão. Encontrei meu carrinho exatamente onde eu tinha deixado. E ao lado dele, encostado na parede, outro carrinho. Velho, enferrujado, com uma etiqueta desbotada colada na lateral. Consegui ler o nome. Helena. Hoje trabalho num supermercado. O turno é diurno. Não tenho que empurrar carrinhos por corredores vazios. Mas às vezes, quando estou repondo produtos numa ala deserta da loja, ouço rodas rangendo atrás de mim. E sempre, sempre espero que quando eu me virar, haja alguém lá. Nem sempre dá para saber se o que você viu era real. Às vezes, a única prova é o que fica depois. O peso no peito, o hábito de evitar certos lugares. E a pergunta que nunca se cala: e se eu tivesse olhado por mais tempo? Meu nome é Rafael. Sou técnico de radiologia. Trabalho há 7 anos no Hospital Nossa Senhora. Um prédio dos anos 70 que foi ampliado tantas vezes que hoje parece um labirinto. Meu setor fica no 2º andar, mas minha história aconteceu no subsolo, na ala de radiologia antiga. Aquela ala foi desativada há 5 anos, quando construíram os novos equipamentos no 3º andar. Mas as salas ainda existem, cabines de chumbo, paredes grossas, aqueles vidros espelhados que permitem ver de um lado, mas não do outro. Eu só ia lá quando precisava buscar algum equipamento antigo ou laudos arquivados. Era sempre durante a noite, porque durante o dia eu estava ocupado com exames. Descia as escadas de serviço, atravessava o corredor de serviço, cheiro de mofo, lâmpadas queimadas, placas com nomes apagados, e entrava na sala de laudos. Uma mesa de fórmica, 2 cadeiras, um computador velho desligado da rede e aquele vidro espelhado enorme dando para a cabine de exames.
A primeira vez que senti que algo estava errado foi numa terça à noite. Eu tinha ido buscar um laudo impresso de 2019 que o administrativo precisava. Entrei na sala, acendi a luz, aquelas fluorescentes que demoram a responder, iluminando tudo aos poucos. Sentei na cadeira de frente para o vidro e comecei a revirar as pastas. Foi quando percebi que meu reflexo no vidro espelhado estava ligeiramente atrasado. Não muito, apenas uma fração de segundo. Quando eu mexia a mão, o reflexo acompanhava, mas parecia copiar o movimento em vez de acontecer junto. Como assistir a um vídeo com áudio desincronizado. Achei que era cansaço. Ou a luz piscando. Peguei o laudo e saí. Mas na vez seguinte, 2 semanas depois, o atraso estava maior. Eu levantei da cadeira e meu reflexo levantou meio segundo depois. Olhei diretamente para o vidro. Meu reflexo olhou de volta. Mas havia algo na expressão. Não era exatamente a minha. Era como olhar para uma foto sua tirada quando você não estava prestando atenção. Fiquei parado, testando. Levantei o braço. O reflexo levantou. Inclinei a cabeça. Ele inclinou. Mas quando comecei a me virar para sair, vi, só por um instante no canto do olho, que o reflexo não se virou junto. Ele continuou me olhando. Saí sem olhar para trás. A terceira vez foi a última. Eu precisava buscar um cabo adaptador que ficava guardado na cabine de exames do outro lado do vidro. Entrei pela porta lateral, acendi a luz da cabine, aquela luz amarelada de posto de gasolina antigo, e comecei a procurar nas gavetas. Foi quando percebi que a luz da sala de laudos também estava acesa. Eu tinha certeza de ter apagado quando passei. Olhei através do vidro espelhado. Do lado de dentro da cabine, o vidro é transparente. Dá para ver a sala de laudos inteira. Havia alguém sentado na cadeira, de costas para mim, imóvel. Meu primeiro instinto foi chamar. Oi! Minha voz soou abafada dentro da cabine de chumbo. A figura não se moveu. Eu podia ver os ombros, o cabelo curto, a postura levemente curvada. Mas não conseguia distinguir detalhes. A luz da sala de laudos piscava, criando sombras que se moviam mesmo quando a figura não se movia. Fui até a porta da cabine, abri devagar e olhei para a sala de laudos. Vazia. Completamente vazia. A cadeira estava voltada para o vidro, mas não havia ninguém sentado nela. Voltei para dentro da cabine e olhei de novo através do vidro. A figura ainda estava lá, sentada, imóvel, como se existisse apenas daquele lado do espelho. E então ela virou a cabeça. Não rápido, devagar, com uma fluidez que não parecia natural, e olhou diretamente para mim. Era eu, meu rosto, minha roupa. Mas a expressão era vazia, como uma máscara de mim mesmo, usada por algo que não sabia como imitar completamente. Saí correndo. Não fechei a porta, não apaguei a luz, não peguei o cabo. Apenas corri pelas escadas de serviço até chegar ao 2º andar, onde havia gente, vozes, movimento. Nunca mais voltei àquela sala. Inventei desculpas quando pediam laudos antigos. Está tudo digitalizado, eu dizia. Ou não consigo encontrar, deve ter sido descartado. 2 meses depois, a ala foi definitivamente fechada. Colocaram cadeado nas portas. Disseram que iam reformar, transformar em depósito. Mas até hoje, sempre que passo pelo corredor que leva até lá, vejo que a luz da sala de laudos está acesa, fraca, piscando, mesmo com os disjuntores desligados. Nunca contei essa história para ninguém do hospital. Mas às vezes, quando estou sozinho na sala de exames atual, moderna, digital, cheia de tecnologia, olho para o monitor e vejo meu reflexo no vidro escuro da tela desligada. E fico observando, só para ter certeza de que ele se move junto comigo. Até agora, sempre se move. Mas um dia, sei que vou olhar e ele vai estar me observando de volta, esperando. Depois de tantos anos trabalhando em hospitais, aprendi que o que mais assombra não são os mortos. São os momentos que continuam acontecendo
sem ninguém para testemunhar. E às vezes, nesses momentos, algo olha de volta.